Fala pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai entrar então em toda a crônica, né, dos pré-adamitas, toda a sua história, quem são eles, de onde vieram e o que fazem aqui na Terra, né, o que fizeram, e como todas essas linhagens de pré-adamitas acabaram se tornando o governo culto que a gente tem hoje em dia, né, infelizmente. Bora lá entender melhor sobre isso. Então, primeiro, né, quem são esses pré-adamitas que eu estou falando? Pré-adamitas é um termo genérico, né, que eu uso para descrever os seres que viviam, né, e que são originais de Python e Maldecarte. Eu utilizo esses dois nomes para esses planetas que eu falo sobre os pré-adamitas, tá? Outros autores, outras pessoas, outros informantes utilizam outros nomes. Geralmente falam Maldek, Tiamat, etc. Eu prefiro utilizar Python e Maldecarte para diferenciar um pouco, né? Porque existe muita história sobre essa questão, então eu prefiro utilizar os meus nomes para que as pessoas entendam que não é exatamente a mesma coisa do que outras pessoas contam, tá? Então esses pré-adamitas eram seres desses planetas, né? Python e Maldecarte. E Maldecarte, na verdade, era uma lua de Python, né? Python era um planeta maior do que a Terra, digamos assim, né? E semelhante à Terra, né? A atmosfera e tudo mais, o clima era bem parecido com a Terra hoje em dia. Mas esse planeta Python, ele era do nosso sistema solar, né? Fazia parte do nosso sistema solar, mas ele hoje em dia não existe mais, né? Python existia aqui no nosso sistema solar, entre as órbitas de Marte e Júpiter, né? O Marte e Júpiter de hoje em dia. E esse Python, ele era um pouco maior do que a Terra, né? Tinha o clima, a atmosfera, tudo mais igual aqui. E era lá que os pré-adamitas viviam. E Maldecarte era uma lua de Python, que orbitava Python, né? Mas que também tinha a presença dos pré-adamitas lá, porque os pré-adamitas também eram seres evoluídos já, mesmo há muito tempo atrás, eles já eram bem desenvolvidos, né, com alta tecnologia, inclusive. Então eles já tinham essa questão da expansão espacial natural para eles, na sociedade deles, digamos assim. Essa lua de Python, né, que eu chamo de Maldecarte, é o que hoje se tornou o planeta Marte. Tá? Hoje em dia nós temos o planeta Marte no sistema solar e nessa época ele não orbitava o Sol, né? Não era um planeta do nosso sistema solar como nós consideramos hoje, mas ele orbitava Python, como eu disse. Então ele não era um planeta ainda, ele ainda era uma lua de Python, mas que eu prefiro chamar de Maldecarte, que ainda não era o planeta Marte que a gente conhece hoje em dia. E durante esses vídeos vocês vão entender como que Maldecarte, né, que orbitava Python, acabou se tornando um planeta, né, e orbitando o Sol, como é que ocorreu toda essa mudança e por que que Python não existe mais hoje em dia. Então, como eu falei, né, esse nome pré-adamitas, né, é um termo genérico e a gente, se a gente fosse nomear de uma forma mais específica esses seres, a gente poderia, utilizando a minha nomenclatura, poderia chamar eles de Pythonianos, né, ou Pythonitas e Maldecartianos, enfim, não interessa esses nomes, né, só para a gente ter uma referência. Mas eu chamo, então, genericamente todos eles de pré-adamitas, tá? Mas por que que eu estou salientando essa questão da nomenclatura, né? Porque os pré-adamitas, eles... Aliás, eu esqueci de falar, né, que esse planeta Python que orbitava aqui no nosso sistema solar há muito tempo atrás, esse muito tempo atrás era há mais de 500 mil anos atrás, tá? Então, esses seres viviam em Python e Maldecarte há mais de 500 mil anos atrás, né? E antes de 500 mil anos atrás, durante muito tempo eles viveram lá. Mas voltando à questão da nomenclatura, esses seres, por conta da influência que eles tiveram tanto na história do nosso aglomerado estelar como aqui na Terra especificamente, porque eles vieram para cá depois, e eu vou explicar tudo isso para vocês, como eles tiveram muita influência na humanidade diretamente, eles são muito conhecidos, né? Porém, cada um tem como se fosse um fragmento dessa história, né? E cada um conhece ela de um jeito, ou às vezes mistura a história dos pré-adamitas um pouco, né? Mistura não no mau sentido, mas assim, acaba se confundindo, né? Se misturando sem querer a história dos pré-adamitas com a história de outros grupos de seres que vieram também para a Terra, né? E também tiveram uma influência direta aqui, tanto na nossa manipulação genética como no nosso controle, né,
sobre nós. Então, diversos grupos extraterrestres já vieram aqui na Terra e já tiveram essa grande influência sobre nós. Mas eu acredito que os Pradamitas foram os que mais tiveram essa influência direta, né, que mais afetou a humanidade como um todo e que continua até hoje, né? Enfim, outros nomes que as pessoas dão para os Pradamitas, né, dentro das suas filosofias, dentro das suas mitologias, dentro das suas histórias, né, são anjos caídos, por exemplo, né, a história dos anjos caídos. Na verdade, eram seres Pradamitas, né? Essa alegoria que os anjos caíram do céu, uma terça parte, essas coisas, né? São histórias alegóricas. Na verdade, se referem a fatos que estão relacionados à história dos Pradamitas e que, na verdade, ocorreram de um outro jeito, né, na prática, mas que, levando para o lado alegórico, né, da historinha, aí acabaram sendo chamados aí de anjos caídos dentro dessas histórias que são contadas, né, dentro das religiões principalmente. E aí, relacionado a isso também, tem os Néfilins, né, os gigantes da antiguidade, né, que tem lá no Velho Testamento. Tudo isso está relacionado, né, diretamente ou indiretamente aos pré-adamitas e a vinda deles para a Terra. Outro nome também que às vezes é colocado ali para descrever pré-adamitas são Anunnakis, né? Agora, eu confesso para vocês que eu não sou entendedor, não estudei, não pesquisei, não conheço, tá, a fundo, conheço o básico do básico do básico, mas não conheço a fundo a história dos Anunnaki, o trabalho dos Zecharia Sitchin e tudo mais, né? Tudo está relacionado a isso. Eu não tenho esse conhecimento profundo. Então eu não posso falar aqui para vocês exatamente sobre os Anunnaki. Agora, o mínimo que eu sei, justamente pesquisei por conta da história dos Pradamitas, que algumas coisas são semelhantes, né? Poucas coisas, na verdade, mas tem algumas coisas ali que são semelhantes, que são coisas que foram feitas na humanidade, que em algumas histórias é atribuído a esses seres, que eu chamo de pré-adamitas, e em outros lugares, essas mesmas coisas são atribuídas como sendo feitas pelos Anunnaki. Na verdade, né, os Anunnaki, eles são os seres de Nibiru, né? Anunnaki é um termo genérico também, que pode significar qualquer ser que veio das estrelas, né, que veio do céu, ou que é semente real, enfim, tem vários significados, mas esses são os mais populares, digamos assim. E Anunnaki também é um termo genérico, assim como pré-adamitas também é um termo genérico, né? Então, eu acredito que devido a isso, por serem termos genéricos, às vezes muitas coisas são atribuídas a esses seres, sejam eles quais forem, que algumas pessoas chamam de Anunnaki e alguns chamam de pré-adamitas, enfim. Mas eu consigo, dentro da minha pesquisa, perceber algumas coisas, né, quando você vai pesquisando mais a fundo. Pesquisei mais a fundo a questão dos Pradamitas, não dos Anunnaki, mas mesmo assim, você começa a perceber que, sim, tiveram coisas que foram feitas aqui na humanidade, que na verdade foram os Pradamitas, e tiveram coisas que na verdade foram os Nibiruanos, digamos assim, né, os Anunnaki. Agora, algumas coisas foram feitas em conjunto também, por isso que confunde tudo mesmo. Então, algumas dessas coisas feitas em conjunto aqui na humanidade, na verdade também não foi bem em conjunto, tipo, eles se juntaram e fizeram juntos, não. É porque algumas coisas que foram feitas aqui na humanidade aconteceram quando esses dois grupos já estavam aqui, né? Então não dá para saber exatamente quem foi o indivíduo que fez, né, o que fez exatamente, tudo mais. Ah, aquele era Predamita, aquele era Anunnaki, enfim, não dá para saber exatamente, né? Porque ambos os grupos já estavam aqui. Agora, o que eu sei a partir das pesquisas é que a partir do momento que ambos os grupos já estavam aqui na Terra, ou aos arredores da Terra, vocês vão entender isso melhor depois, a partir do momento que ambos os grupos já estavam aqui, tudo isso era feito em conjunto, de certa forma, porque já existiam os acordos, já existiam parcerias e tudo mais, então eu tendo a generalizar um pouco mais, mas para simplificar um pouco mais também, e algumas coisas que foram feitas na humanidade, eu prefiro acreditar que foram feitas por seres extraterrestres, independente de
de ter sido pré-adamita ou Anunnaki, tá? Porque, como eu já falei, quando os dois grupos já estão aqui na Terra, a partir do momento que eles estão aqui na Terra já, os dois, basicamente tudo que foi feito ou em parceria, ou um fez e o outro sabia que estava fazendo e talvez se aproveitou daquilo também para ter algum tipo de ganho, enfim. Então tem diversas coisas ali que foram feitas juntas, outras que não foram feitas juntas, enfim. E uma outra questão também dos Anunnaki é que a história que é contada deles, muitas coisas que é dita, né, são, na verdade, assim, dentro da minha visão, né, lembrando que eu não sou profundo conhecedor, né, então estou só dando aqui a minha contribuição aqui na minha opinião, né, mas as histórias dos Anunnaki eu vejo assim que tem muita coisa referente à extradimensionalidade, né? Muita, tipo, não sei dizer se é a maior parte, mas muitas coisas da história dos Anunnaki eu consigo ver como sendo, tipo, como acontecendo, não aqui no 4D terrestre, né? Mas talvez no 5D, que não é quinta densidade consciencial, tá, gente? Aqui agora a gente tá falando de dimensão mesmo, realidade diferente. Então, muitas coisas da história dos Anunnaki eu vejo que são histórias que podem realmente ter acontecido, mas não diretamente no 4D terrestre. O Fábio Santos, né, amigo meu, parceiro, né, do canal Fábio Santos Educação Consciencial, ele manja muito mais da questão de história dos Anunnaki e tudo mais, nessa questão também essas histórias multidimensionais, né, ele tem um conhecimento profundo sobre tudo isso, então para quem quer entender mais essa questão e também depois de conferir os vídeos aqui dos Preadamitas, poder comparar com a questão dos Anunnaki, encontrar semelhanças nessas histórias e tentar entender melhor tudo isso, né, eu recomendo o canal dele. Lá tem muitos vídeos lá no canal dele, vocês provavelmente já o conhecem. Então ele entende mais dessa parte do que eu, tá? Eu, dentro das minhas pesquisas, eu tento sempre ficar mais na fisicalidade, porque é mais a minha área, né? Mas como já tem alguém que entende bastante do assunto, então eu recomendo, que no caso é o Fábio Santos que eu confio, né? Agora, tem outras pessoas aí na internet, em livros, etc., que também falam nesses assuntos, e aí fica a cargo de vocês fazer uma pesquisa, né? Estudar, filtrar e tudo mais, tentar entender, refletir e acabar encontrando quais são as semelhanças e quais são as diferenças, né? E sempre lembrando, em qual dimensão está acontecendo aquele fato que está sendo dito, tá? Mas, enfim, por que eu falei tudo isso, né? Porque, então, as pessoas geralmente confundem. Vocês vão ver, quando eu contar a história dos Preadamitas, que tem muitas coisas ali que as pessoas vão falar, pô, mas quem fez isso, na verdade, foram aqueles outros seres. Isso aí não foi coisa de Preadamita. Isso aí eu já conheço essa história, mas eu já ouvi dizer que foi outros seres que fizeram essa mesma coisa. Então, vocês vão ver a diferença, né? Vocês vão reparar conforme eu for contando a história dos Preadamitas para vocês. Então, procurem não confundir, tá? Toda a história que eu vou contar aqui é relacionada aos Preadamitas. E quando chegar no momento da história que ambos os grupos, né, os Preadamitas e os Anunnaki já estiverem aqui na Terra juntos, aí vocês vão perceber e aí vocês vão entender tudo isso que eu expliquei de coisas que fizeram, né, que são atribuídas a esses grupos extraterrestres, que daí, na verdade, vocês vão ver que foram feitas provavelmente em conjunto, né, e vocês vão ter todo o contexto dessa situação. E por que a gente chama de pré-adamita também? Né? Adamita vem de Adão, né? E Adão, nesse caso, não é bem o Adão da Bíblia, né, gente? É um termo, né, pré-adamita, antes de Adão, que no caso seria Adão aqui, eu considero, né, Adão como sendo a raça humana de hoje, né, o Homo sapiens, pelo menos. Então, tudo que é antes do Homo sapiens, para mim, é de um período pré-adamita, tá? Então, quando a gente fala Adão, eu, pelo menos, dentro do meu conhecimento, dentro da minha literatura, dentro do que eu passo para vocês, na minha nomenclatura também, quando eu falo de Adão, a gente está falando da raça humana Homo sapiens, né? A partir de Homo sapiens para cá. Então, a raça humana moderna e contemporânea. Então, tudo que é antes de Homo sapiens, por exemplo, Homo erectus, aí tudo isso para mim antes é história pré-adamita, né? No termo geral, não se referindo apenas a esses seres. Mas, então é por isso
que eu uso esse termo, né, genericamente, porque são seres que, como eu falei para vocês, viviam em Python e Maldecarte há mais de 500 mil anos atrás, né? E depois que eles vieram para cá, que foi feita então a manipulação genética e foi criado o Homo sapiens a partir dos Homo erectus que já estavam aqui na Terra. Então, enfim, estou me adiantando, mas vocês vão entender tudo isso melhor nos próximos vídeos, tá? Uma outra coisa interessante para deixar aqui para vocês nesse vídeo de introdução, né, desse assunto é que em tudo que eu contar para vocês aqui, lembrem-se sempre, né, tem assim esse pano de fundo do que eu vou falar aqui, que é o seguinte: até mesmo os pré-adamitas, esses seres que eu vou explicar para vocês, que manipularam tanto a humanidade, que fizeram tantas coisas aqui, até mesmo eles também foram muito manipulados, né, por seres digamos assim, de castas mais altas ainda, né? Então, de densidades conscienciais maiores, de dimensões maiores também. Então, por outros grupos da mesma densidade, e da mesma dimensão, só que mais poderosos, enfim. Então, ao longo de toda a história dos Pradamitas, eles também foram muito manipulados, né? Às vezes, eles sofriam influências tanto da Confederação de Orion, como também já foram ajudados pela Confederação Galáctica. Ou seja, Confederação Galáctica e Confederação de Orion são antagonistas nessa história galáctica nossa, tá? Mas por esse vídeo tá bom, no próximo vídeo a gente continua essa história. Deixa o seu like, compartilha o vídeo, confere os links na descrição, me segue lá no Instagram, tá? O link vai estar na descrição também. Obrigado, eu sou o Johnny da Full Disclosure Brasil e até o próximo vídeo.